E aí galera, hoje eu vou atender um pedido de vocês, eu vou falar sobre como eu trabalho, como eu lido com amplificadores virtuais, os plugins de amplificador. Vamos lá! Se você está gostando do canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe comentários para que eu possa saber se vocês estão aproveitando os vídeos, o que vocês pensam do conteúdo e sugestões de novos vídeos também. Isso tudo me ajuda, beleza? Eu fiquei um pouco intrigado antes de fazer esse vídeo por conta do seguinte, as pessoas me perguntaram como é que você timbra amplificador virtual e tal, e raramente as pessoas se perguntam como é que você timbra o seu amplificador? Porque você, na sua casa, chega no seu som, ou no seu show, você chega no seu som e raramente você vai aceitar que alguém vá lá e timbre no seu lugar, né? Você não vai simplesmente terceirizar esse trabalho, você gosta de mexer nos knobs, deixar o som ao seu gosto e é isso, e acabou. Por que que as pessoas querem sugestões de como timbrar amplificador virtual? E aí eu comecei a pensar e refletir sobre por que timbrar amplificador virtual é um desafio. E a gente tem uma série de coisas para observar aqui, eu acabei observando coisas que eu nunca tinha observado antes, eu já sabia, mas não sabia de uma forma tão organizada como eu tive que organizar para fazer o vídeo para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa super importante. Quando você escuta o som do seu amplificador, você está tocando o seu amplificador, geralmente o seu amplificador está no chão. O que isso significa? Significa que quando você ouve o seu amplificador, você não está com o ouvido no alto-falante. Você não ouve o som do alto-falante vindo direto para o seu ouvido. Raramente isso acontece. A gente pode posicionar, às vezes, o amplificador no ensaio para se ouvir melhor. Em diversas situações, a gente pode posicionar o amplificador apontado para a gente. Mas quando você está ouvindo a sua guitarra, você e você estudando, que é quando você, de fato, constrói as suas referências, ou seja, quando você passa o maior tempo tocando e convivendo com aquele som, o seu amplificador raramente está apontado para o seu ouvido. Eu não vou mentir que na grande maioria das vezes eu toquei com o amplificador apontado para minha panturrilha. Ele ficava no chão e ele apontava a minha panturrilha enquanto meu ouvido estava a 1 metro, 1,5 metros de altura com relação à posição do alto-falante. Isso fazia com que eu ouvisse um som bastante diferente do som que estava saindo do alto-falante. Isso por quê? Quando você tem frequências agudas, você tem uma frequência superdirecional. Ou seja, se a frequência aguda gerada por uma fonte sonora, ela caminha direcionalmente, significa que você tem que estar no caminho dela para escutar aquilo muito bem. Então você se posiciona de frente com o alto-falante, logo esse som vem até você e você escuta as frequências agudas com clareza. Se você tira a cabeça da linha, afasta simplesmente a cabeça dessa linha onde essas frequências estão viajando, você passa a ouvir menos frequências agudas. Pode fazer esse teste. Pode fazer esse teste, inclusive, com qualquer fonte sonora. Se você colocar um alto-falante na sua frente e mudar a posição, você vai perceber que as frequências agudas acabam perdendo volume. Muito bem, as frequências graves, por outro lado, elas não são direcionais. Ou seja, você as ouve mesmo se você estiver na parte de trás do seu alto-falante. Então, se você estiver tocando guitarra e o seu alto-falante estiver apontando para o outro lado, você vai continuar ouvindo os graves. Muitas vezes, se você sair da sala e ouvir na outra sala, você vai só ouvir os graves. Então você perceba que a quantidade de graves que você escuta não muda tanto quanto muda os agudos. Então, agudos são direcionais, graves não são direcionais da mesma forma. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente construiu a referência tocando guitarra de uma forma muito diferente da forma como a gente depois vai ouvir quando toca com um amplificador virtual. E por que isso? Porque geralmente quando você toca com amplificador virtual, você não está usando o seu gabinete real com o seu alto-falante, que costuma ficar no chão. Você usa quem? Você usa esses caras aqui. Você usa os dois monitores que estão diante de você. Ou você usa fone de ouvido, o que é ainda mais distinto do que o som do seu alto-falante no chão. Portanto, assim que você pegar este plugin de amplificador, esse amplificador virtual, você vai ouvir a frequência vindo direta do alto-falante e essa vai ser a primeira estranheza. A riqueza de detalhes na região mais aguda vai gerar um estranhamento. E talvez esse estranhamento seja um problema para você. Então, essa é a primeira coisa a se observar. A gente ouve um amplificador virtual direto e um amplificador real, raramente a gente ouve direto.
Segunda coisa a se observar, quando o fabricante faz um amplificador virtual, ele simula a cadeia analógica pela qual o som viaja. Ou seja, o som sai da sua guitarra, depois o som costuma entrar num pedal ou alguma outra coisa, depois ele vai para o amplificador, do amplificador ele passa por um gabinete, do gabinete ele vai possivelmente para um reverb, para um delay ou para algum outro efeito que a gente costuma colocar depois da cadeia, via de regra no send return de um amplificador real, né? Muito bem, você deve respeitar isso também. Quando você for timbrar o seu amplificador virtual, você deve considerar e respeitar essa cadeia natural. Não tente colocar o seu pedal de distorção depois do amplificador. Observe como você está posicionando as coisas na cadeia e você vai chegar em timbres muito próximos do que você deseja se você fizer da forma como você está acostumado a fazer com o seu equipamento real ou seu hardware, se preferir. Certo? Outra coisa muito importante, tudo influencia no som de guitarra que você está tentando construir. A guitarra que você usa, as cordas, captadores, tudo, o pedal que você está usando, simulando ou não, o amplificador simulado ou não, o gabinete simulado ou não, o alto-falante, o microfone que foi usado para simular e o posicionamento do microfone. Tudo isso influencia. Então, não tem como você pular etapa. Às vezes, você vai perceber que uma simples troca de posicionamento de microfone, você troca lá um impulse response por um posicionamento de microfone que seja mais próximo daquilo que você deseja e você resolve todo o timbre sem ficar torcendo os knobs virtuais ali do seu amplificador. Então, considere todos esses elementos como elementos que vão fazer muita diferença no resultado final. E como eu disse, a guitarra influencia, você deve setar a sua guitarra antes de timbrar, ou seja, se você quiser um som muito próximo de uma referência que você tem de um extrato com um single do braço, por exemplo, você vai posicionar um extrato com o single do braço. Não adianta você pegar uma tele com um humbucker na ponte e tentar tirar o som da extrato com o single no braço. Isso parece óbvio, gente, mas às vezes a gente não para pensar como o som que você gostaria de reproduzir através de uma referência foi construído. Então você precisa pensar que guitarra foi usada, que tipo de captação foi usada. Se você não partir desses princípios, você está ignorando a fonte primordial do som que vai ser trabalhado, que vai ser processado. Logo, o processo por si só não vai resolver. Outra informação de ouro: o seu ouvido se habitua aos piores timbres do universo se você der tempo a ele. Ou seja, fui lá, pluguei meu amplificador virtual, fiz os primeiros acordes e não gostei do som que eu ouvi. Mexi 3, 4 knobs para frente e para trás, ou seja, eu fiz isso, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, e de repente tá começando a chegar em algum lugar. Você não fez nada com o som e você começou a gostar do som. Por que isso? Porque o seu ouvido, porque o seu cérebro, na verdade, está se habituando àquela sonoridade, está encontrando um espaço para aquela sonoridade no seu entendimento. E logo você passa a perceber que você está gostando daquele som. Você fala, esse som não estava tão ruim, e de repente você está amando aquele som, e você ficou 1h30 estudando com aquele som, e você falou, nossa, incrível, maravilhoso, que som de guitarra. Aí você dorme, acorda no dia seguinte e pluga de novo o seu amp virtual, e você tem aquela decepção do tamanho do mundo, porque você fala, que som horrível. Quem já passou por isso sabe. Eu já passei por isso, eu já fui dormir, acordei e descobri que o timbre que eu tinha levado horas para fazer, né, porque na verdade eu ficava girando e voltando o botão, a gente demora para aprender, mas a gente aprende em algum momento, e eu não tinha feito nada de diferença com o timbre inicial que eu não tinha gostado, e a resultante foi no dia seguinte voltar a me decepcionar, assim como eu estava decepcionado quando eu pluguei pela primeira vez aquele plugin. Muito bem. Como é que você se livra disso? Como é que você resolve esse problema? Se você está buscando um timbre, esse timbre veio até você através de uma referência. Essa referência muito possivelmente é uma gravação. Você vai usar a gravação para chegar no resultado que você quer. Você não vai se desvencilhar dessa gravação. Se você tiver um som na cabeça que não seja o som que você ouviu numa gravação, muitas vezes você vai encontrar uma gravação que tenha uma sonoridade próxima. Ou seja, esse som na cabeça que a gente inventa, que a gente cria, ele veio de algum lugar. A gente não inventou ou imaginou ele simplesmente do nada. Então, busque uma referência que vá embasar o timbre que você vai reproduzir com aquele plugin.
certo? Então se você queria aquele lindo som de plex numa Strato a lá Scott Henderson daquele disco Tore Down House, sugestão de audição, ouça esse disco, esse som de guitarra é incrível, incrível. E você chegou, ouviu aquele disco e falou, nossa, que incrível, sensacional. Você tem aquela gravação, você aperta play de vez em quando, numa situação em que você esteja ouvindo a guitarra mais ou menos isolada, ou uma introdução que ele abriu com guitarra, ou um solo que a base esteja bem lá atrás e a guitarra esteja soando mais pronunciada, para você comparar com o timbre que você está obtendo através das suas regulagens. Se você tiver com um timbre muito diferente, não adianta você se animar na hora, porque no dia seguinte você vai ouvir de novo e vai perceber toda aquela coisa que você se acostumou, todas aquelas imperfeições com as quais você se acostumou, você vai começar a percebê-las de novo no dia seguinte e você vai ficar chateado de novo com o seu timbre. Então não se iluda. Se você não chegar perto do resultado da referência que você tem, daquela gravação que você elegeu para fazer uma guia para buscar aquele timbre, você vai em algum momento se decepcionar de novo. Não abra mão de ter uma referência na hora de timbrar. Eu sei que você é aquele cara incrível que timbra por conta, você não precisa de uma gravação para timbrar. Tá aqui, ó, mexi, cheguei no meu resultado. Legal, a gente vai obter isso com o tempo, sem sombra de dúvida, mas não se habitue a timbrar sua guitarra de forma pobre, porque isso vai virar hábito. Você vai se acostumar e logo você vai ter uma referência para reconstruir na cabeça, o que é um processo muito mais lento. Se habituem a trabalhar com referências sólidas na hora de timbrar. Outra coisa importante, você precisa trabalhar com um amplificador que ofereça resultados próximos daqueles que você está buscando. Se você quiser um timbre de guitarra que seja, por exemplo, como aquele som cremoso do Santana, aquele timbre mais gordinho para leads e tal, você não vai conseguir num Plexi. Certo? Da mesma forma, você não vai pegar a simulação de um Fender para obter aquele som de distorção pesado, super moderno. Não tem como você obter, porque esses amplificadores foram projetados para entregar bons resultados em timbres muito diferentes desses que você está buscando. Certo? Os timbres que vocês estão buscando não são os timbres que estão naqueles amplificadores. Logo, você precisa buscar com o equipamento correto, mesmo que virtualmente. Por isso as pessoas simulam muitos amplificadores e não fazem a simulação de um amplificador. Está aqui um amplificador simulado, resolve todos os seus problemas. Mentira, isso não existe. Ele vai ter que passar perto de uma simulação real. Por isso existem boas simulações e simulações que não são tão boas. A gente observa isso, na verdade, testando. Existem vários plugins no mercado que são simulações incríveis, que você fala, cara, não tem como dar errado. E existem outros que você fala, cara, que difícil chegar num som decente a partir desse plugin. Por quê? Porque ele naturalmente entrega exageros a todo tempo, ou exagero de drive, ou exagero de frequências, e você fica horas brigando para chegar num som mais equilibrado, que um amplificador real, muitas vezes, não vai até aqueles extremos que a gente encontra, às vezes, numa simulação digital. Certo? Então, assim, uma sugestão que eu dou a vocês é testem os plugins antes de comprar, tá? Testem antes de comprar, isso é fundamental. A segunda coisa importante é evitem esses packs com 30, 40 amplificadores, porque você vai descobrir que nesses 30, 40 amplificadores você tem um ou outro que soa muito bem, e o outro, comparado com aquele outro tal, ele pede. Então você vai agora comprar aquele cara tal lá que simula o 5150 muito bem. Você depois descobre que você quer, de repente, uma simulação de um Fender melhor do que esse pack te deu. E você vai voltar e vai comprar todos aqueles plugins individualmente e vai parar de usar em algum momento aquele pack com 30 plugins diferentes. Eu gosto de trabalhar com alguns plugins específicos, certo? Eu vou para a tela do Logic daqui a pouco e vou mostrar como é que eu penso isso, né? Como é que eu trabalho com esses caras, e vocês vão entender que na verdade não são muitos plugins que você precisa. O que você precisa aprender é trabalhar com plugins de qualidade. Os diferentes canais desses plugins de qualidade muitas vezes oferecem inúmeras possibilidades, e as diferentes possibilidades de gabinete simulados também, através dos impulse response que você pode trabalhar, também expandem ainda mais esse leque de possibilidades timbrísticas. Tá legal? Bom, vamos para a tela do Logic, lá vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, pessoal, aqui na tela do Logic agora com o Diesel VH4 aberto,
A escolha desse amplificador é por conta do seguinte: esse cara é meio camaleão, então ele tem 4 canais e cada canal soa de uma forma diferente, então é interessante para mostrar vários timbres a partir de um único amplificador. Aqui no canal 1 a gente tem o consenso entre as pessoas que usam esse amp de que esse cara soa como um Fender Twin, tá? No segundo canal a gente tem um Marshall Plexi, certo? No terceiro canal a gente tem já um high gain da Diesel e no quarto canal um canal com ganho ainda maior, tá? Então esse cara seria mais ou menos o que a gente usaria para fazer base com bastante drive e tal, e aqui para fazer leads, né? Solos. Bom, no canal 1, portanto, para começar, o que eu determinei a princípio, que eu decidi que eu ia timbrar, porque se você não decidir que você vai timbrar alguma coisa antes de mais nada, você não vai timbrar nada. Você tem que definir o que você quer timbrar. A referência que eu tenho na minha cabeça agora é de um som limpo com single, certo? Então eu estou aqui single do braço, a configuração aqui está de um single, tá? Isso aqui seria humbucker, aqui é single. E a ideia que eu tenho é de um single com um pouco mais de corpo, não é um single muito pontiagudo ou muito magrinho não. Então foi essa a ideia aqui de timbrar esse single. Então esse clean, eu queria algumas coisas com ele, obviamente a gente define essas coisas antes de começar. E uma das coisas que eu queria é que, independente da força que eu usasse, eu não queria que ele distorcesse. Então ele continua sendo clean. Ele continua sendo clean independente da força que eu uso na mão direita. Muito bem, uma vez que eu tenho esse clean, ele está soando corpo lento, né? Ele está soando também com clareza, com brilho, então essas regulagens todas foram feitas. Esse botão de bright que eu estou apontando aqui é um botão que foi fundamental para chegar nessa sonoridade, logo o treble não precisou ser usado demais, né? Middle e bass eu coloquei bastante informação nessas duas frequências porque eu queria, como eu disse, um som mais encorpado. E aí vamos ouvir um pouco desse timbre, né? Enfim, a gente tem essa sonoridade clara, ao mesmo tempo soa encorpada para um single, e era a intenção que eu tinha. Na sequência eu posso adicionar um pedal a esse clean, né? Eu setei esse clean e um pedal vai bem. Se eu quiser, por exemplo, colocar um pouquinho de drive nesse som, eu vou escolher então aqui um Tube Screamer. Esse Tube Screamer é o Tube Screamer do Guitar Rig. Eu também estou pegando um Tube Screamer simulado, e essa simulação ela vai ser feita da seguinte forma, né? Eu vou trabalhar com ela da seguinte forma: eu vou tirar volume para compensar a quantidade de volume que eu vou ter com ou sem o Tube Screamer. Então eu testo isso antes, com o Tube Screamer ligado, com o Tube Screamer desligado. Posso até tirar um pouco mais de volume, manter o drive aí que tá legal para minha intenção. Sem o Tube Screamer. Muito bem, então isso aqui me agrada. Essa sonoridade com o Tube Screamer somado ao amplificador clean, então como a gente costuma fazer numa situação real, a gente primeiro seta aquele som clean do nosso amplificador e depois seta os pedais que vão ser direcionados ao amplificador. Então você primeiro acerta o seu amplificador. E aí eu tenho a sonoridade que eu quero, tanto com o pedal quanto sem o pedal. Legal. Na sequência, nós vamos para o segundo canal, e o segundo canal simula, como eu disse, um plexi. Então aqui eu vou abrir o que eu diria que seriam configurações adicionais para esse amplificador. Nesse FX Rack você pode encontrar isso,
certo? Então aqui eu tenho configurações adicionais. Eu vou usar para o Plexi, para o Marshall Plexi, esse cara aqui. E aí eu vou explicar para vocês como eu vou fazer isso, tá? Primeiro, ouçam o som do Plexi da mesma forma como a gente estava mandando a guitarra pro primeiro canal limpo, né? Sem o pedal. Então esse é o som de Plexi que eu tenho aqui nesse canal. A quantidade de ganho já está a gosto, né? Eu coloquei bastante volume para compensar os dois canais trabalharem com né? A mesma quantidade de volume. Treble, middle, bass também a gosto. Perceba que eu coloquei bastante middle e bastante bass. Eu quero uma sonoridade encorpada novamente, porque o Plexi tende a ser bastante incisivo, bastante arranhado, aquele som glassy, né? Super brilhante e tal. E aqui, o que eu vou fazer então é o seguinte, eu vou cotar os graves abaixo de 120. E quando eu seleciono essa chave no pré, significa que esses graves que eu cortei, eles foram cortados antes do sinal da guitarra chegar no amplificador. Então eu não tenho esse grave sendo alimentando o amplificador. Sem o corte. Com o corte. Você percebe o som um pouco mais limpo, sem essa ressonância de grave que às vezes incomoda um pouco. Então aqui... Aqui a gente tem o som de Plexi que me agrada no caso. Na sequência eu vou experimentar pedais no Plexi, ou no caso esse pedal, né, o Tube Screamer, simulado pelo Guitar Rig. Porém, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu não tenho interesse no drive do Tube Screamer, eu vou zerar o drive do Tube Screamer, eu tenho interesse no Tube Screamer empurrando o Plexi, ou seja, eu ainda quero que a característica de drive do Plexi seja predominante, certo? E aí o Tube Screamer vai existir aqui na minha cadeia somente na intenção de empurrar esse sinal. Então quando você colocar o Tube Screamer, mais uma vez sem... Quando você percebe que esse cara empurra demais o Plexi, a gente vai compensar tirando ganho. E você vai perceber que... Opa, tá começando a soar mais equilibrado. Um pouquinho menos. Agora tá mais coerente para mim. Na sequência, eu vou compensar algumas coisas. Eu vou colocar um pouco de brilho aqui, através dessa chave. E agora para mim tá um pouco mais coerente. E também, uma coisa importante que vocês precisam saber, o Tube Screamer ele costuma tirar graves do som da guitarra antes de empurrar para o amplificador, antes de levar o som para o amplificador. Então aqui eu vou fazer a remoção do corte que eu havia feito anteriormente sem o Tube Screamer. Então agora eu estou tirando esse corte aqui. O mais legal desse som é que eu consigo controlar a dinâmica na mão e encontrar uma maior resposta desse drive quando eu ponho mais a mão, ou uma sonoridade mais clean. Sem o Tube Screamer, ainda mais. Vou voltar o ganho para onde ele estava e vou tirar aquele brilho, aquela chave que eu adicionei, fazer novamente o corte de grave e agora vocês vão... Essa sonoridade...
Então essa sonoridade de o quanto ele vai distorcer ou não, está na minha mão, na verdade. Então isso é muito interessante nesse amplificador, nessa regulagem. E muitos outros amplificadores também. É assim que o drive funciona. Ele funciona baseado na quantidade de ganho que você coloca, com o qual você alimenta, né, aquele pré. Mas a verdade é que alguns amplificadores funcionam melhor dentro dessa intenção. Legal, muito bem. Então vocês viram o Plexi aqui com e sem o pedal e a intenção com a qual eu usei o Tube Screamer. Vou para a terceira configuração aqui e vou usar esse canal 4, que é um canal com bastante ganho aqui do diesel. E vou colocar o meu Tube Screamer empurrando da mesma forma que eu empurrei o Plexi, porque como agora eu tenho a intenção de trabalhar com um som um pouco mais voltado para metal, aquela distorção mais pesada, mais tight, o Tube Screamer já é bem-vindo de cara, tá bom? Então eu tenho agora uma configuração que seria o uso do captador da ponte na configuração humbucker, certo? Então aqui eu tenho uma quantidade de ganho, volume, treble, middle e bass que eu entendi que funciona para mim e vai ser sempre assim, é o seu ouvido que vai dizer, não tem quantidade maior ou menor que te anime ou te desanime, você vai ter que definir isso a gosto. E obviamente que esse a gosto está associado com aquelas referências que eu falei que você deve trabalhar inicialmente. Depois de um tempo, o seu ouvido sabe o que está procurando, né? Então vamos ouvir a resultante aqui com essa configuração. Bom, tá bem pesado, né? Tem bastante drive aqui. Se você perceber, o Tube Screamer ele faz uma coisa interessante. Eu vou tirar o Tube Screamer. E aqui eu tô usando aquele corte, tá? O corte de grave. Você percebe que tem um bum, 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 que vem junto e às vezes esse bum, 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 você tem que cortar justamente aqui. E se eu liberar esse grave, você vai ver que ele sobra. Aqui ele já está um pouco mais domado, já está no lugar certo para o meu ouvido. Eu vou tirar o corte e vou ligar o Tube Screamer de novo, porque o Tube Screamer já faz esse corte para mim. Bom, então mesmo para lead você percebe que o som cola pra caramba, funciona super bem, para riffs aqui no grave também vai funcionar. Então veja que esse amplificador ele te deu um super som high gain empurrado com o Tube Screamer, ele te deu, vou desligar o Tube Screamer para a gente ouvir de novo o Plexi. Vou ligar o corte aqui, então te deu um som de Plexi. Opa! Voltando para o single do braço. Né? E uma sonoridade super bacana de clean também, aqui com o Tube Screamer desligado, aqui sem o corte de grave, no single do braço também, né? Dá para fazer jazz, dá para fazer pop, enfim, você consegue fazer um monte de coisa com timbre funcionando bem desse jeito. Vai da sua mão e da maneira como você trabalha as linguagens, né? Bom, dando continuidade aqui à cadeia, só para vocês saberem o que eu usei. Eu desliguei o Impulse Response deste plugin, então eu estou usando um outro Impulse Response que eu gosto e usei o mesmo para todos os timbres aqui.
Tá? Então, quando você tem um impulse response que você gosta, geralmente esse impulse vai funcionar bem para os timbres todos que você quer. Raramente você vai precisar ficar mexendo, da mesma forma como você tem um gabinete, esse gabinete vai funcionar. Se você ligar esse mesmo amplificador num gabinete específico, ele vai ter uma sonoridade específica e ele vai ter que funcionar todos os timbres dentro desse gabinete. Você não fica trocando de caixa cada regulagem que você faz no amplificador. Então, se você gosta de um impulse response específico, é natural que você consiga com ele todos os timbres que te interessam. Aqui eu estou usando esse impulse response da On Hammer, tá? Que é uma simulação de um Mesa Bug com um V30, né? Um gabinete da Mesa Bug com um V30. Eu vou deixar na descrição porque esse impulse response é gratuito, tá bom? Eu vou deixar na descrição uma forma de vocês irem atrás dele e tal. Aqui na sequência eu estou usando um delay estéreo para dar uma olhadinha no som, dar uma ambiência, né? A intenção aqui é... Eu não quero tanto ouvir a repetição, eu quero mais ouvir a ambiência. Essa é a minha intenção com esse delay. E aqui um limiter só para evitar aqui as sonoridades com mais dinâmica, que no caso os sons cleans, tal, quando eu coloco muito a mão, ele segura um pouquinho, tá? Ele evita que eu ultrapasse o 0 dB. Muito bem, então esses foram os 3 timbres com o diesel. Mas não se esqueça de uma coisa, o ouro desse vídeo são as informações anteriores, ou seja, as informações em que eu explico o que você deve ter em mente antes de configurar um plugin ou um amp virtual, certo? Aquelas configurações, aquelas informações são muito importantes. Pensem naquilo antes de começar, porque se você não tiver um foco e você não tiver considerações sobre a natureza dessa ferramenta, você acaba chegando no resultado que não tem nada a ver com o que você queria ou ainda um resultado muito ruim e vai ficar frustrado e vai achar que não é o plugin que você gosta e tal, e no fundo você só está considerando as coisas de um jeito errado. Tá legal? Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.